Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Emerson Correia, sou suporte da ferramenta FullCopy Convert e irei demonstrar nesse vídeo tutorial como utilizar o FullCopy Convert em uma conversão de dados. O FullCopy Convert é muito poderoso, rápido e simples de usar, mas oferece muito mais do que este vídeo tutorial irá demonstrar. Nós te convidamos a explorar mais sobre o FullCopy Convert. Se desejar testá-lo você mesmo, simplesmente faça o download de nossa versão trial. Agora vamos ver um pouco na prática como iremos utilizar o FullCopy Convert. Ao iniciarmos o FullCopy Convert, irá apresentar o seguinte painel. Note que eu já tenho algumas pastinhas aqui de conversão que já foi realizada anteriormente. Mas para este vídeo irei criar um novo projeto e irei demonstrar para vocês como utilizar ele desde o início. Vamos lá. Criar um novo projeto, eu posso simplesmente clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção registrar projeto de conversão. Ou eu simplesmente posso pressionar a tecla Insertion. Feito isso, ele irá solicitar o nome do nosso novo projeto de conversão. Vou criar um nome aqui, por exemplo, vou migrar, por exemplo, de uma base de Paradox, por exemplo, para Firebird. Vou clicar OK. Como eu já estava selecionado a primeira pasta, ele criou o projeto aqui dentro. Pode observar que eu já tenho alguns projetos de testes que eu já fiz para outras bases de dados, como PostgreSQL, SQLite, MySQL, Oracle. Fica a critério de vocês selecionar a base que vocês desejam realizar a conversão, tá? Vocês podem seguir essas mesmas orientações que eu estou demonstrando aqui. Clico duas vezes sobre o projeto para selecionar o mesmo e posso simplesmente avançar ou pressionar a tecla F7 para avançar para a próxima etapa. A próxima etapa é onde nós iremos selecionar a nossa base de dados de origem e a nossa base de dados de destino. Para esse exemplo aqui, irei demonstrar com uma base de dados que está em Paradox, tá? Mas nada impede que vocês selecionem outra fonte de bases disponíveis aqui no FullCopy Convert. Fica a critério de vocês. Posso selecionar, no caso, selecionei aqui, por exemplo, Paradox e vou mandar testar. E na minha base de dados de destino, eu vou selecionar a base de Firebird. Eu já tenho umas configurações já salvas, vou simplesmente carregar aqui e vou selecionar, no meu caso, para Firebird, tá? Vou mandar selecionar e posso testar. Tá? No caso, vocês selecionam a base que vocês querem, vai ser praticamente o mesmo processo, tá? Vou simplesmente avançar. Etapa 3. Essa etapa 3 é simplesmente para vocês adicionarem anotações, não é obrigatório, é opcional, tá? É só simplesmente lembrete para que vocês queiram se lembrar na hora de realizar a conversão de vocês. Vou avançar novamente, pressionar F7. Note que na quarta etapa é onde tudo acontece aqui no FullCopy, onde vocês realizam todas as configurações necessárias, desde criar tabelas, criar os índices, criar as PKs, as FKs, desde também realizar as conversões para converter os dados, tá? Note que eu já tenho aqui, né, no meu banco de dados de destino, eu já tenho algumas tabelas já criadas, mas nada impede que eu simplesmente venha aqui e remova elas, tá? Vou tirar a tabela cliente e vou mandar remover essas tabelas aqui para demonstrar desde o início de criar a tabela e até converter as mesmas. Vou aqui simplesmente remover ela, dar um drop table aqui, vou pegar aqui por parte aqui, vou remover aqui, dar um drop, sim, beleza, e vou simplesmente agora pegar essas tabelas aqui e vou mandar criá-las do outro lado aqui. Só simplesmente seleciono elas aqui, pegar poucas tabelas, pegar duas tabelas aqui e vou criar elas aqui pro meu banco de dados do Firebird. Acho que ele vai me gerar aqui as ocorrências
viu que criou as tabelas, já viu que ela está disponível aqui no meu, na minha parte do meu banco de dados de destino. Posso vir aqui simplesmente visualizar os dados, vai observar que não existe dados nenhum. Se eu tiver alguma TK ou FK ou índice, eu posso simplesmente clicar com o botão direito sobre a tabela de dados de origem e mandar criar essas informações, como os índices, né? E eu também posso mandar criar as foreign keys, tá? Então fica a critério de vocês aí. Eu geralmente recomendo criar primeiro a estrutura da tabela, converter os dados para depois criar os índices e criar as FKs. Então, existem duas formas de você trabalhar aqui no FullCopy Convert. Ou você pode vir e mapear as tabelas manualmente ou mapear as tabelas automaticamente. Para o primeiro passo, eu vou demonstrar como mapear as tabelas automaticamente. Para isso, existe uma opçãozinha aqui chamada Relacionar Tabelas, que é esse botão aqui. Esta rotina ela tem por finalidade em relacionar todas as tabelas de origem e destino que possuem o mesmo nome de tabelas e campos para ser feita a migração dos dados. Como que ele vai funcionar? Ele simplesmente vai pegar aqui, vai olhar a tabela, por exemplo, cheques, vai procurar ela na minha tabela de destino. E a função de controle vai vir e vai mapear todos os campos que tem que converter para essa tabela. Vou demonstrar aqui para vocês. Clico em relacionar, ele já veio, já encontrou e já fez o relacionamento aqui. Vocês podem observar pela grid central aqui de destino aqui que ele fez. Já veio, já criou as tabelas, já fez, já informou, já mapeou com a tabela de origem e simplesmente já mapeou os campos com a origem com o destino. Feito isso, eu simplesmente posso selecionar todas as tabelas e avançar para a quinta etapa. Nessa quinta etapa, eu posso simplesmente selecionar quais são as tabelas que eu quero converter ou, no caso, eu vou deixar todas aqui e vou avançar. Feito isso, clico no botão direito e mando executar. Ok, vai observar que ele vai começar a realizar a conversão. Você vai observar que ele criou uma thread aqui, que é onde ele está demonstrando qual tabela que ele está convertendo e qual tabela ainda está aguardando a conversão. Ele cria numa ordem. Feito isso, ele simplesmente finalizou aqui. Vamos verificar as threads. Você vai observar que também já finalizou também a conversão das duas tabelas. Tá? Aqui você pode simplesmente suspender a thread, ou você pode continuar, ou você pode finalizar. E suspender aqui, ele vai dar um stop na sua thread ali e vai aguardar. E depois você pode vir continuar e depois, ou se você quiser, pode finalizar a qualquer momento a conversão dessa tabela. Tá? O FullCopy Convert ele trabalha com threads, tá? Você pode, por exemplo, mandar converter aí uma tabela ali que vai ter mais de milhões de registros e simplesmente pode voltar aqui e continuar trabalhando, que ele não vai te travar. E você pode acompanhar o progresso da conversão da sua tabela através do gerenciador de threads aqui do FullCopy Convert, tá? Agora eu irei demonstrar para vocês como realizar uma conversão manual de uma tabela, sem utilizar a opçãozinha de relacionar tabelas, tá? Essa opçãozinha manual é bom para vocês realizar a conversão de tabelas que possuem possuem uma estrutura diferente uma da outra, onde você pode vir fazer um SQL com fcjoin, algo mais específico e mais detalhado para você fazer a conversão, tá? Então, por exemplo, eu vou converter aqui uma outra tabela aqui, eu vou criar a estrutura dela. Vamos, por exemplo, pegar aqui vamos ver qual tabela que tem dados aqui. Vamos pegar essa da indústria pequenininha, vamos criar a estrutura dela, vou arrastar ela aqui para o meio para fazer ela manualmente. Feito isso, eu vou colocar ela aqui na ordem 3 que eu quero que ela converte, tá? Posso selecionar o tipo de execução aqui, tá? Esses tipos de execução possuem um manual específico explicando cada tipo desse, tá? Você pode entrar lá no nosso site, na parte de download, lá tem um link para os manuais, tá? Você acessa lá, você vai achar um manual específico explicando como funciona cada tipo de execução desse. Vou deixar vocês darem uma pesquisada lá. Venho na aba SQL, vou
pegar aqui, por exemplo, a tabela com o mesmo nome que eu criei e vou arrastar aqui para o meu SQL Editor. Feito isso, mando executar o SQL, observar que ele está executando normal, retornou os dados da tabela. Feito isso, eu posso vir direto para a aba mapeamento de campos e posso vir mapear todos os campos. Eu clico no botão automapear. O que esse automapear ele vai fazer? Ele vai simplesmente fazer aquele, vai olhar minha tabela de origem, o SQL conforme na minha origem e vai comparar com o meu destino. Os nomes de campos que forem iguais, ele vai me relacionar automático. Se tem um campo que é diferente, você pode simplesmente lá colocar no seu SQL um alias com outro nome para ele. No caso, por exemplo, fazer um select, por exemplo, o campo se chama no seu destino ID, mas lá na sua origem, por exemplo, se chama ID Indústria. Mas aí se eu quero que eu converte o ID Indústria para o ID, então eu faço lá select ID as ID Indústria ou vice-versa, de acordo com o nome do seu campo, do seu destino. Feito isso, ele simplesmente vai olhar, opa, esse nome aqui é igual ao meu nome do meu destino. Ele já vai vir e automapear para você. Feito isso, você viu que ele já indicou o meu campo de origem e já mapeou com o meu campo de destino. Você também pode vir aqui manualmente e selecionar eles, tá? Nem, por exemplo, vou demonstrar para vocês aqui que ele vai remover. Vamos remover aqui, ó. Você pode vir aqui, selecionar esse e qual campo vai para qual campo, tá? Mas nada impede também, mais fácil você vir e fazer o automapear campos. Existe algum detalhezinho, alguns segredinhos ali na parte do SQL que eu vou deixar vocês explorarem mais aqui nas opções que tem, tá? Feito isso, você pode vir aqui na parte de prévia e gerar uma prévia do seu script. Você pode verificar aqui na sua prévia como foi gerado o seu script, tá? Feito isso, você pode ver um exemplo de como gerou e voltemos aqui para abra a tabela de destino e podemos marcar a tabela para ser convertida. Vou desmarcar as outras aqui que eu já realizei a conversão e vou para a última etapa. Feito isso, vou limpar os logs e vou executar aqui. E ok. Você pode ver que é simples, tá? Não é um processo tão complexo, tá? Esse é um processo bem simples. O Full Copy Convert ele oferece muito mais do que isso que eu estou demonstrando, tá? Como eu falei no início, convido vocês a virem, realizarem o download, vocês testarem o processo e qualquer dúvida, só entrar em contato conosco, tá?